Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo. Eu sou o Marcos e hoje eu vou trazer para vocês um jogo de tabuleiro. E então, por que eu tô falando de jogo de tabuleiro no quadro de RPG? Porque esse aqui é um dos jogos de tabuleiro que existe que simulam o sistema de RPG. Simula como? Com regras simplificadas, mas não deixa de ser uma aventura no estilo de RPG. Outros exemplos de jogos de tabuleiro nesse sentido é o Munchkin, que eu acho que é o mais clássico, né? Tem bem a caracterização dos personagens de RPG, e o Zombicide, que apesar de ser uma temática mais moderna, ele é um jogo onde cada um tem o personagem, a ficha do personagem, tem que evoluir o seu personagem. Mas hoje vamos falar do Hobbit. Eu vou sair numa aventura! Esse aqui é um jogo de 2015, ele é importado pela Devir, tá? Então ele vem em português de Portugal, ao menos essa versão que eu tenho. Mas em compensação, ele tem um acabamento padrão, assim, primeiro mundo total. O jogo é incrível em termos de qualidade. Ó, ele é a partir de 10 anos, de 2 a 5 pessoas e cada partida leva em torno de 1 hora. Eu comprei esse jogo aqui faz bastante tempo, mas atualmente o preço dele está em torno de 350, 400 reais. Ele é um jogo caro, mas ele é muito legal. Olha só, ele tem aqui uma ilustração bem legal do Bilbo com o Smaug, e aqui a gente tem uma visualização aqui do tabuleiro em si, né? Olha só que legal. Abrindo o jogo, a gente tem aqui, ó, o encaixe da tampa, tá? Aqui, ó, toda a volta da tampa, tudo bem bonitinho, tá? Toda ilustrada, a caixa é bonita, né? Aquela caixa preta e branca. Vem o manual de regras, tá? Em português, como eu já disse, português de Portugal, mais tranquilo, tá? Para quem tá acostumado com jogos como War, esse manual aqui é fichinha, tá? É um jogo bem fácil de entender as regras, bem simples de jogar. Ele vem com o tabuleiro, afinal é um jogo de tabuleiro, tá? Esse aqui é o tabuleiro dele, atrás é preto, tá? E ele vem com os itens. Aqui tá meio bagunçado porque eu mexi na caixa. Mas o que eu acho mais legal desse jogo, sem sacanagem, o jogo obviamente é muito legal, né? Mas eu acho esse capricho aqui, ó. Olhe a disposição dos itens. Olhem só. Opa, esse aqui caiu. Deixa eu tirar daqui. Vou tirar um pouquinho para ter um encaixezinho aqui. Olhem só cada coisinha no seu lugar. Perfeitamente encaixado. É um jogo fácil de montar e fácil de guardar por causa disso. Ele vem, primeiramente, eu acho que é bem legal, uma miniatura imitando o Bilbo Bolseiro. Tá? Eu vou dar um zoomzinho nela depois. O que eu não gosto muito nela, ele parece mais o Frodo, porque o cabelo tá preto e não o Bilbo, tá? O Bilbo tinha um cabelo castanho, eu preferia que o cabelo dele fosse castanho. E ele veio uma miniatura do Smaug, olha só que legal, bem bonita, né? Não é proporcional, tá? São só figurativas no tabuleiro, mas eu acho legal vir a miniatura, tá? É uma miniatura de dragão bem legal, dá pra ser usada até numa partida aí de Dungeons and Dragons. Ele vem com uma ficha que representa o anel, tá? O anel que o Bilbo acha na aventura do Hobbit, tá? Vamos lembrar bem que esse jogo conta a aventura do Hobbit, tá? Ele vem com as fichas de personagem, nós temos aqui o total de 5 personagens, então dá para até 5 pessoas jogarem. E essas regras de quantas pessoas jogam é bem interessante, porque ela é fundamental para o andamento do jogo, tá? Ele vem com as cartas só as cartas de jogo mesmo, essas cartas daqui que se usa. Pode ver que as minhas estão bem amareladas aqui do lado já, ó, que é de jogar bastante. Ah, porque tu não comprou uns sleeves. Eu não comprei os sleeves. Realmente não comprei nem para essas aqui, nem para essas aqui. Deveria ter comprado? Deveria. Não comprei ainda. Tá? Essas cartas aqui, elas são de 1 a 60, tá? E agora nas regras eu vou explicar para que elas servem. Ele vem aqui com as cartas de aventura e as cartas de evento. São essas cartas aqui que ditam as regras da aventura. Ele vem com mais 24 cartinhas de azar, tá? Que são as cartas que tu tem que tirar para quando tu não consegue vencer um desafio, tá? Então é a carta que tu vai tirar quando tu teve azar nos dados, tá? Dados, quais dados? Estes dados são 5 dados que são usados.
os dados ele tem, são todos iguais, tá? Ele tem de um lado um escudo, do outro lado, num lado é o escudo e em dois lados é o pão, tá? Como os anões chamavam no livro, Crã, tá? É o pão de viagem dos anões. E depois ele tem em outros dois lados o machado e no sexto lado ele tem dois machados. Então nós temos mais fácil de sair o pão de viagem e um machado. O mais difícil é o escudo ou dois machados. São 5 dados que são usados e vem um extra, tá? Esse dadinho aqui ele vem extra para caso tu perca um desses, tá? Ele vem ainda com os marcadores das fichas dos personagens, então ele vem com 15 marcadores desses, 5 de cada cor, ou seja, 5 para cada jogador, né? Era um para cada jogador, de cada cor. Um verde, um vermelho e um roxinho. Respectivamente, para marcar o status da força, da astúcia e da iniciativa. Isso aqui é um detalhe que eu acho importante ressaltar. Esses marcadores são péssimos, são horríveis. Por quê? Porque tu coloca aqui em cima da fichinha e se os dados caírem aqui na rolagem, estraga, sai da posição. E aí tu não lembra onde é que tu tava. Ou se alguém bater, sai da posição. Esses marcadores poderiam ser de encaixar, né? Poderia ter um furinho na fichinha e tu encaixava eles para ficar mais firme. Ou alguma coisa com um imã, não sei. Mas é ruim esses marcadores aqui. Tu tem que tomar um puta cuidado para que nada esbarre aqui e eles não saiam do lugar. Vem também marcadores de pontuação, tá? Isso aqui são joias, tá? Do tesouro da montanha solitária, tá? Ó, tem um monte de joias, são 75 no total. Que são os marcadores de pontos. Cada vez que tu vence alguma coisa, um desafio, tu ganha a quantidade respectiva de joias. E tu vem ainda com um estoque de pão de viagem, que é o Crã dos anões, tá? Essas cartinhas aqui de pão de viagem, tu tem que usar tu tem que ter ela para poder participar da aventura. Sem ter um estoque mínimo delas, tu não pode entrar na aventura. Se tu não entra na aventura, tu não ganha joias. Se tu não ganha joias, tu não ganha o jogo. Separando aqui, ó, as cartas, nós temos elas por numeração. Aqui, ó, cartas fase 1 de aventura, fase 1 de evento, tá? Fase 2 de aventura, fase 2 de evento, fase 3 de aventura, fase 3 de evento, fase 4 de aventura e fase 4 de evento, tá? Então já tá claro que nós temos 4 fases de aventura e 4 fases de evento. Porque o tabuleiro, ele é dividido da seguinte forma. O Bilbo e os anões, né? O Bilbo e a trupe de anões saíram do condado, caminharam até chegar às montanhas nebulosas, as montanhas da névoa, enfim, onde eles encontraram os goblins e o grão-orc. Saindo da montanha daqui, lembrando que foi aqui que o Bilbo encontrou o anel, então é a partir daqui que o anel entra em ação, ó. Aqui temos um quadrinho com o anel. Então, só nessa segunda fase aqui que tu pode encontrar o anel. Aqui onde tem a Cidade do Lago, não é uma fase de aventura, não é uma fase de evento. É o lugar onde o Smaug não pode chegar antes dos aventureiros. Então tu tem que encontrar o Smaug nesse espaço entre a Cidade do Lago e a Montanha Solitária, neste percurso aqui. Se conseguir lutar com o Smaug dentro da Montanha Solitária, no Covil do Dragão, os jogadores ainda podem adquirir todos esses atributos aqui. Mas se o Smaug estiver no meio do caminho, os atributos que ficaram para trás, ficaram para trás. Então os jogadores vão chegar mais fracos para enfrentar o dragão. Então, como que se inicia? Cada jogador, não importa quantos forem jogar, é no mínimo 2, tá? Vão receber uma fichinha dessas aqui, que é a ficha do personagem, onde nós temos atributo força, astúcia e iniciativa. Reparem que do lado de cada um, aqui, olha só, do lado da força, nós temos primeiro aqui, ó, uma marcação de pontuação, é uma quantidade de joias. Essa quantidade de joias, mais a quantidade que tu recebe a cada vez que vence um desafio,
vai ser somado no final. Então, digamos que tu ganhe 10 joias dessas aqui e esteja na posição aqui, ó, tu vai somar mais 10. Então, no total, tu ficou com 20 joias. Qual é a posição aqui? É a posição do atributo mais baixo, tá? O que isso faz valer? Que tu não, usando um termo bem de jogo, não upe apenas um, tu não melhore apenas um atributo, tu tem que melhorar parelho os atributos, porque essa pontuação vai ser sempre do mais baixo. Então não compensa tu ter tudo em força e não ter nada de astúcia, que tu vai receber uma quantidade baixa de joias e vai te atrapalhar no jogo. Continuando, então nós temos aqui a pontuação, tá? Do lado aqui nós temos as marcações de força e repare que a cada 3 quadradinhos, mais ou menos, em média ali, tem um machadinho do lado. O que quer dizer? É o quanto tu tem de força. Então tu vai, se tu precisar tirar 5 machadinhos nos dados, tu vai somar com os que tu já tem. Então digamos que saia 3 machados nos dados, mais 2 que tu tenha, vai dar um total de 5. Então tu soma esses machados que tu conquistou conforme a tua força foi aumentando. No campo astúcia, repara que tem um dado ali do lado, o desenho de um dadinho. O que isso quer dizer? Tu pode rerolar aquela quantidade de dados. Então um personagem muito astuto pode rerolar mais dados. Sai um valor que eu não quero, um valor que eu considero muito baixo, eu posso rerolar este dado, tá? São até no máximo o total de 5 dados. Então eu poderia rerolar todos os meus dados caso o resultado fosse ruim. E no último campo, que é a iniciativa, repara que existe 2 marcadores de um escudinho ali, que é a tua defesa, tá? Mesma coisa dos machados. Se eu precisar tirar 2 escudos nos dados, eu tirei um nos dados, eu tenho um aqui na ficha, eu venci o desafio, tá? Essa é a inicial. Aqui nós temos os marcadores pintados. Tu inicia aqui na posição 3 aqui, por uma jogatina mais fácil. Se quiser iniciar bem aqui embaixo, tu vai ter um jogo mais difícil. Lembrando que o jogo é naturalmente difícil, então jogue aqui embaixo apenas com jogadores experientes, tá? Então nós temos cada jogador a sua ficha de personagem com os respectivos marcadores, tá? Então nós vamos pegar as pecinhas, tá? Que, como eu já disse anteriormente, são ruins, tá? E vamos marcar. Assim se inicia o jogo. Olhando no tabuleiro, olha só, dá para ver que aqui no condado tem um símbolo de 5 pães. Então o jogador sai do condado com 5 pães de viagem. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a ração de viagem inicial. Tá? E o jogador ainda recebe 5 dessas cartas que representam os 13 anões que acompanhavam o Bilbo. Tá? Lembrando que ninguém nesse jogo é o Bilbo ou um dos anões. Nós somos os... Como posso dizer? Nós podemos ser um dos 13 anões ou o que for. Nós somos companheiros de viagem, instrutores, entidades, enfim. Não vem ao caso. Não se joga necessariamente com a peça do Bilbo. E o Bilbo inicia aqui no condado e o Smaug na Montanha Solitária, tá? Então cada jogador vai receber 5 cartas de anão, tá? Elas estão embaralhadas, cada um recebe 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, nesse meu caso aqui, eu tenho um 26, um 2, um 35, um 33 e um 42. Para que serve essa numeração? As cartas de aventura vão dizer, normalmente a carta mais baixa é a que vence. Mas o que é vencer? A carta mais baixa inicia a jornada. Então, o jogador com a carta mais baixa inicia. Inicia o quê? A caminhada acompanhando o Bilbo. Então o Bilbo está aqui, tá? O Bilbo está aqui. Digamos que joguei e temos 3 jogadores iniciando, tá? 3 jogadores. Então, o primeiro que tiver a carta de anão mais baixa veio pra cá. O segundo aqui e o terceiro aqui, entendeu? Então, o Bilbo parou aqui nessa posição.
O primeiro ganhou 2 pães de viagem, o segundo melhorou 2 atributos de força e o terceiro 2 atributos de astúcia. Novamente se joga mais uma rodada, se avança novamente. Então, o que tirar a menor carta de anão ganha 2 iniciativa, o que tirar a segunda menor 1 astúcia e a terceira menor 2 forças, tá? Como que escolhe isso? Bom, tu vai escolher o que tu quer melhorar pro teu personagem. Aqui no início, nessa primeira fase aqui, não muda muito. Por quê? Porque tu não tem nada, tu iniciou com 0, então qualquer coisa que tu ganhar é bom. Mas a partir aqui da segunda, é importante tu equilibrar. Porque se tu já tiver muita força e nada de iniciativa, tu vai ser prejudicado nos dados. Então o que acontece? Se a carta de anão mais baixa vai ganhar 2 astúcias, e tu já tem muita astúcia, tu não quer mais astúcia, tu vai forçar com uma carta de anão alta para tentar pular a astúcia e vir parar de repente aqui no pão de viagem ou na iniciativa. Repare que tem cartas que tu perde, essas que tem um X tu perde. Então, tu obviamente perder tu também não vai querer, né? Então tu tem que evitar perder também. Condado, primeira fase de evento e aqui uma fase de aventura. Primeira cartinha de evento que tiramos. Com 2 a 5 jogadores, o grupo avança. O que é o grupo avança? É isso que eu acabei de explicar. Carta mais baixa, segunda carta mais baixa, terceira carta mais baixa, quarta e quinta carta mais baixa, que é um máximo 5 jogadores, tá? Isso que significa o grupo avança. Então sempre que for o grupo avança, tiver essa regra na carta, é isso que vai acontecer. Cada jogador apresenta uma dessas cartinhas aqui, e conforme o resultado, tu coleta esses benefícios. Como eu já disse anteriormente, colete o que for mais pertinente. Se tu quer força, tente cair aqui. Ó, digamos que tem 3 jogadores, força é o atributo do meio. Então eu não tenho que colocar a carta menor nem a maior, eu tenho que colocar uma na média. Mas eu não sei qual carta os outros jogadores vão colocar. Então aí é a questão de sorte, é a questão de olho no olho, ver o que o cara quer. Entendesse? A ficha de personagem ela é visível, então tu vê que o cara tem pouca força, ele talvez tente pegar força, então tu já sabe que talvez ele vai colocar uma carta média, sendo 3 jogadores, né? A astúcia, tu vai colocar a tua carta mais alta, porque tu quer ser o último. Se tu quer ganhar pão de viagem, tu vai colocar a tua carta mais baixa, porque tu quer ser o pão de viagem. As cartas do meio, obviamente, são as mais difíceis de equilibrar, né? É fácil tu colocar o 2, a chance de tu ser o menor é bem grande, assim como colocar o 60. Mas uma carta entre o 20 e o 40 é uma carta meio, então é difícil equilibrar. Mas essa é a regra do jogo, acho que eu deixei claro isso. Então, fase de evento. De 2 a 5 jogadores, o grupo avança. Por que de 2 a 5 jogadores? Porque esse caminho aqui, ele é precisamente calculado para que chegue aqui com o número exato de jogadores. Então, algumas cartas vai ter assim, ó, de 2 a 4 jogadores, o grupo avança. Se for 5 jogadores, tu tem um outro benefício. Por quê? Para equilibrar, para que não chegue aqui no final sem que todo mundo chegue junto aqui, tá? Então o jogo a mecânica do jogo funciona para que o trajeto seja igualitário para todo mundo. Mas como estava falando, esse é o toque do RPG. Essa aqui é a parte mais bonita. Ele vem com um trecho do livro aqui embaixo. Olha que coisa fantástica. Avançava chapinhando atrás dos outros, por um caminho muito enlameado. Ó, vem um trechinho do livro. Pegamos outra carta aqui. Começa uma grande aventura. Cada jogador escolhe um dos seguintes itens, né? E foi assim que se puseram a caminho, afastando-se da pousada numa formosa manhã, um pouco antes do mês de maio. Olha só. Nesse caso aqui, o grupo não avança. Então, cada jogador escolhe um dos atributos. Então, tu vai escolher qual que tu quer melhorar. Pronto, ganhou. Facinho. Pegando outra cartinha. De 2 a 4 jogadores, o grupo avança. De 2 a 5 jogadores, cada jogador recebe uma astúcia. Então, de 2 a 5, cada jogador recebe uma astúcia. Ou seja, todo mundo ganha essa astúcia. Mas só avança de 2 a 4. Se tiver 5 jogadores jogando, não se avança. Quem estiver lendo as cartas, quem estiver mestrando, vamos dizer assim, tem que prestar atenção nisso. Novamente vem um trecho do livro. Atravessar o rio num local amplo e pouco profundo, repleto de sons de pedra e espumas. Tá? Essa é a parte de evento,
onde os jogadores andaram para chegar até o caminho aqui. E foram, ao longo dessa aventura, melhorando os seus atributos. Terminada a fase de evento, os jogadores terão melhorado o seu personagem, terão upado as habilidades, tá? Então eles terão mais força, mais iniciativa e mais astúcia. Entra a fase de aventura, que aí são as cartinhas prateadas, tá? É quando eles estão aqui dentro, tá? Dentro desses locais aqui. Seja no Covil dos Orcs, no Covil do Dragão, na Floresta das Trevas ou na Casa de Beor. Quando chega aqui, ganha 2 pães de viagem, ok? Vá, da mesma forma, comprar as cartas. Só que dessa vez, as cartas são de batalha, uma carta de guerra, que é onde entra os dados. E as joias, onde a gente vai ganhar as joias. E é também neste momento que nós vamos tirar ou não as cartas de azar, que eu vou explicar adiante. Bom, estamos na primeira fase de evento. Perdão, na primeira fase de aventura. Pegamos uma carta. Quem inicia? O jogador com a iniciativa mais alta. A iniciativa é esse aqui, olha só. Então, obviamente, quem tem a maior iniciativa inicia o ataque. O jogador com a iniciativa maior compra a primeira carta. Então ele compra a carta. Refugiar-se da Batalha de Trovões. Quando espreitou, viu a luz dos relâmpagos os gigantes de pedra no vale abaixo. Tinham saído agora, divertiam-se, atirando pedras uns aos outros. Essa carta, tu tem que tirar 3 pães nos dados e ganha uma joia. Então, digamos que o jogador ele vai jogar os 5 dados, tá? Ó, tirou um pão. Aqui não tá aparecendo direito, mas ele tirou um pão, tá? 3 escudos e um machado. Digamos que ele tivesse nesta posição aqui, ó, da astúcia, tá? Então ele pode rerolar 2 dados. Então eu vou escolher 2 dados e rerolar. Ó, novamente não saiu nenhum pão. Saiu 2 machados. Então eu não consegui vencer o desafio. Eu fui vencido na batalha. O que eu posso fazer? Eu posso pagar a diferença com pães. Essa regra de pagar a diferença com pães só vale se tiver que tirar pão na carta. Somente o pão pode ser usado como pagamento para pão. Então eu precisava tirar 3, tá? Ó, o desafio da carta era tirar 3 pães nos dados. Eu tirei apenas 1. Então eu paguei 2. Venci o desafio, ganhei uma joia. Digamos que eu não tivesse os pães e eu não consegui pagar. O que acontece? Então, eu não venci o desafio. O que eu tenho que fazer? Comprar uma carta de azar. Digamos que eu tenha comprado e saiu esta aqui. Essa carta significa que o dragão avança uma casa e você perde 2 pães. O dragão, ele avança uma casa e o jogador perde 2 pães. Lembrando que se o dragão chegar na cidade do lago, todo mundo perde. Então é importante vencer os desafios. Mais um detalhe, eu não venci o desafio, eu ainda tenho um inimigo à minha frente. Algum dos meus companheiros vai me ajudar na luta? Então o desafio passa para o primeiro jogador à esquerda, tá? Então o primeiro jogador à esquerda pode testar o desafio. Ah, eu vou testar esse desafio porque eu acho que eu vou ter sorte nos dados. Se ele não quiser testar o desafio, a chance passa para o próximo jogador à esquerda. E assim sucessivamente. Apenas um precisa testar o desafio, tá? Apenas um pode testar o desafio, qualquer um dos outros. O que acontece se ele testar o desafio? Ele vai tirar sorte nos dados, se ele for mal, ele vai novamente comprar uma carta de dragão. Nesse caso aqui ele teria perdido um pão e um de força, então ele pode ter penalidades. Mas, se ninguém ajudar o companheiro na batalha, o dragão avança uma casa de qualquer forma. Então, se ninguém ajudar o companheiro, o dragão avança de qualquer forma. Isso representa o quê? Para quem leu o livro, para quem assistiu o filme mostra bastante isso. Isso é a doença do dragão, é a doença do ouro. Então, os jogadores estão começando a brigar entre eles, estão deixando de ser bons companheiros. Entenderam? Isso é bem legal, ter essa dinâmica no jogo. Então, se os companheiros não se ajudarem, isso fortalece os inimigos. Então, é interessante que ao menos alguém ajude.
como o jogo tu pode escolher quem vai ajudar, né? Um por um. Obviamente o jogador que daqui a pouco tiver mais cartas de pão e estiver disposto a pagar, ele pode vencer o desafio. Vamos a um outro exemplo. Uma outra carta aqui. Salve seus companheiros dos Goblins. Neste preciso momento, todas as luzes da caverna se apagaram, e a grande fogueira espalhando penetrantes faíscas brancas entre todos os Goblins. Nessa carta, você tem que tirar 4 machados e ganha uma joia, tá? Então, os dados serão rolados. Ó, saiu 2 mais 1, 3 machados. Digamos que o jogador esteja numa posição aqui que ele já tenha um machado, pelo menos. Então, digamos que ele tem aqui nessa posição aqui, ó, ele tem 2 machados, com mais os 3 que ele tirou, ele fechou 5 machados. É o suficiente para vencer o desafio? Sim, tinha que tirar 4. Então, ele recebeu uma joia de recompensa, tá? E assim é o jogo até o final, até acabar todas essas cartas. Tu faz o desafio, passa pro próximo. Faz o desafio, passa pro próximo. Uma vez para cada um, começando para quem tem a iniciativa mais alta. Lembrando que se tu tiver esses valores aqui, tu pode rerolar uma quantidade de dados e tu soma os atributos de defesa, o escudinho, ou a força, tá? Que é o machadinho. Além de algumas cartas, por exemplo, essa aqui, ó. Cada pão nos dados conta a dobrar, conta dobrado, tá? Isso quer dizer o quê? Se naquele momento o jogador tivesse essa carta, ele tirou essa carta, ele guarda com ele, tá? Se na fase de evento sair uma carta dessas, ele só guarda a carta. Então tu apresentaria essa carta, tinha saído 1 nos dados, então tu joga ela, tu tem 2, tu paga mais 1, fecha os 3 que precisava. Então existem algumas cartas que te dão um bônus também, tá? Além do que, depois de termos passado para a segunda fase, onde nós saímos da Toca dos Goblins e podemos encontrar o anel, o jogador que cair aqui, nesse primeiro momento, ele vai receber a carta de anel. Lembrando que a partir desse ponto, sempre que se sair de uma fase de aventura, novamente vai ser testado quem vai ficar com o anel. Olha só. Isso quer dizer que tu pode roubar o anel de um personagem. Lembrando que tu sempre perde astúcia quando tu tem um anel. Ó, então tu pode roubar nesses 2 momentos e achar neste primeiro momento aqui. Achado aqui e roubado nesses 2. Antes da Toca dos Goblins não tem o anel, né? O Bilbo achou o anel na Toca dos Goblins, então o jogo é fiel ao livro. O que o anel faz? O que ter o anel te beneficia? Tu pode escolher o lado do dado. Então, eu joguei, não saiu o resultado que eu quero, eu posso pegar um dado e escolher o lado que eu quero. Então eu pego um que não tem nenhum valor que eu necessite e viro ele pro lado que eu preciso. Este é o poder do anel. No final, chegando no Urso Mau e vencendo ele, quem ganha? Ganha quem tiver, como eu já expliquei antes, uma determinada quantidade de joias, tá? Que foram ganhadas nos desafios, né? No início recebe pouca, mas se nós pegarmos aqui mais pro fim, olha só, recebe 2 joias, recebe 5 joias, recebe, vamos ver, 3 joias, tá? E soma ao atributo mais baixo que está aqui, tá? Então, tu foi subindo eles, mais isso aqui. Então, digamos que tu esteja nessa linha aqui, tu vai ter 14 joias, mais as que tu achar. Então ganha quem tiver mais das 2. Enfim, esse é o jogo do Hobbit, da Devir. Ó, recomendo bastante, apesar de ser um jogo caro, ele tá na média de preço dos jogos de tabuleiro que giram em torno de 300, 400 reais. Eu acho bem caro, para falar a verdade. Mas é o que o mercado tem cobrado. Infelizmente é caro. Mas esse jogo em particular, ele tem uma qualidade incrível. Ele é de muito bom, realmente ele é muito bom. Ele tem um conjunto de regras fácil, tá? Basta apresentar a menor carta de dragão quando a carta falar, a menor carta de anão quando a carta pedir, ou a maior carta de anão quando a carta pedir, e rolar os dados e ver o resultado, se o resultado é igual ao resultado das cartas. Então, são 4, 5 regras e tu já tá jogando. É fácil de explicar para as pessoas. E ele tem essa dinâmica do RPG, que é a ficha do personagem. Então tu vai ter aquele carinho de melhorar o teu personagem.
para que ele tenha força, astúcia e iniciativa na medida exata, para que quando surgirem os desafios, como por exemplo esse aqui, ó, rolar os dados e ter 2 de defesa e 6 de força, perdão, e 9 de força, para ganhar 4 joias, tu conseguir vencer esse desafio, tu ter os atributos necessários. Então, esse é um estilo de jogo que não é, obviamente não é um jogo de RPG, mas é um jogo de tabuleiro, com regras simples, que trazem essa coisa legal do RPG, essa magia do RPG. Recomendo bastante, tá? Para quem não tem uma mesa de RPG, ou tem um grupo de familiares que não gosta de jogar RPG, mas gosta de jogos de tabuleiro, esse jogo aí vai suprir a necessidade de 2 mundos. Feito, pessoal, o que acharam? Quem gostou, deixa um like e compartilha com os amigos, se inscreva no canal e curta nossas fanpages. Até a próxima!